Set me free. Du min Herre räddat mig. Tack min Jesus, set me free. Du min Herre räddat mig. Du öppnar min blick, du gett mitt liv. Jag älskar dig, jag älskar dig. Du lever i mig, jag tillhör dig. Jag älskar dig, jag älskar dig. Du öppnar min blick, du gett mitt liv. Jag älskar dig, jag älskar dig. Boa noite, irmãos. Boa noite. Boa noite, Calmanzinho. Boa tarde. Boa tarde para quem está no Brasil. Glória a Deus. Estamos aí. Estamos aqui. Estamos conectados. Mais uma sexta, mais um estudo, mais uma conversa para a honra e glória do Senhor. Amém. Amém? Amém. Vamos orar para iniciar e entregar esse momento ao Senhor. Porque Amém. só Ele é digno. Vamos orar então? Agradecer ao Senhor. Pai, nós te louvamos em nome de Jesus. Obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia. Senhor, consagramos a ti, Pai, mais um estudo. Muito obrigado, Pai, porque hoje falaremos de mais um mandamento. Pai, nós cremos que os teus mandamentos, ó Pai, é vida para nós. Eles nos dão vida, eles, ó Pai, nos dão luz, nos dão direção. Então, em nome de Jesus, ó Pai, nos ensina a andar, Pai, na tua direção, nos ensina a andar, Pai, na tua palavra, para que em nome de Jesus sejamos sábios, tenhamos paz também em nossa vida. Em nome de Jesus. Para que possamos ter paciência, para que possamos ter uma vida, Senhor, segundo a tua vontade. Amém, Porque Deus. a palavra vai dizer que a tua vontade, ela é boa, ela é perfeita e agradável. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos já começar a louvar? Vamos. Vamos começar, irmãos. Então, louvar o Senhor, agradecer a Ele através de oração. Jesus du general. Senhor, Tu és digno de todas as coisas. Então, a gente vai cantar em sueco. E para os suecos nós já pedimos desculpa aí se a gente errar alguma letra. Misericórdia. A gente ainda está no caminho. Verdade. Né? O nosso filho está melhor do que a gente já. Outro dia a gente foi no domingo, não, na quarta-feira a gente foi ensaiar na igreja. E aí tinha um moço lá, ele fez uma pergunta pra gente, a gente não entendeu. A gente olhou todo mundo pro Benjamin assustado. Aí ele foi e falou, não, ele perguntou se a porta tá aberta e tal. A gente, obrigado. Amém? Então, em nome de Jesus, nós vamos louvar o Senhor. E que você possa declarar, Senhor, Tu és digno de tudo. Aleluia. E a Ti seja dada a honra e a glória. Amém. Amém? Jesus, Du förtjänar allt. Jesus, Du förtjänar allt. För allt är skapat av och allt blir skapat för att Du ska få det ära. En gång till. Louve conosco. Jesus, Du förtjänar allt.
Jesus, du förtjänar allt. För allt är skapat av och allt är skapat för att du ska få den ära. Ligga med oss. Heliga och ändra böjer sig för dig. Äldstelige kron, nu i förlämmes tron och hungerro. Jesus, tu és digno. Pode declarar isso? De tudo é digno. Pois tudo vem de ti e tudo está em ti. A ti toda glória. Mais uma vez. Jesus, tu és digno. De tudo és digno. Pois tudo vem de ti e tudo está em ti. A ti toda glória. Santos e anjos prostram-se ante a ti. Os anciãos também se curvam ao Cordeiro e cantam a ti. Jesus, tu förtjänar allt. De tudo és digno. För allt är skapat av e tudo está em ti. Att du ska få den ära. Jesus, Jesus, tu és digno. Jesus, du förtjänar allt. Pois tudo vem de ti och allt är skapat för a ti toda glória. Todo tempo nós damos glórias a ti, Senhor. Dag och natt, natt och dag, det ära till Gud. Dag och natt, natt och dag, det ära till Gud. Dag och natt, natt och dag, det ära till Gud. En gång till. Dag och natt och dag, det ära till noite. Dia e noite. Noite e dia, glórias a Deus. Dia e noite, noite e dia, glórias a Deus. Dag och natt, natt och dag, vi ära till Gud. Dag och natt, natt och dag, vi ära till Gud. Jesus, du förtjänar allt. Pois tudo vem de ti e tudo está em ti. A ti toda glória. Amém? Aleluia, glórias ao Senhor. Aleluia. Glórias a Deus, Pai.
Irmãos, esse próximo hino vai dizer exatamente... Hoje o mandamento é não matarás, né? E a gente vai conversar um pouco sobre isso e vai ver que está muito associado a nós mesmos também. Sim. E esse louvor é um louvor para que nós possamos voltar a sonhar. Se você parou de sonhar, se você parou de ter esperança, se você parou de investir em você, volte a sonhar. Se você parou de acreditar que há um futuro, que há alegria, volte a sonhar. Se você não acredita que você pode mais, que você pode fazer mais, volte a sonhar. O Senhor, ele ainda realiza sonhos, ele ainda sonha conosco, ele ainda quer passar passar alegria em ver as nossas vidas. Então volte a sonhar no Senhor, em nome de Jesus. Como a gente pediu desculpas aos suecos pelo sueco, eu peço desculpas, pedimos desculpas a Elaine Martins. Quem canta esse hino agora? Exato. Outro nível, né? Tem um nível assim, inalcançável. Tá na música. Tá de papel. Você diz que está sozinho, mas Deus diz: estou contigo. Você diz que não tem jeito, mas Deus diz que tudo é possível. Tudo é possível. Você diz: eu não posso. Você diz: eu não aguento. Diz: meus sonhos estão perdidos. O que passou não volta mais. Mas Deus está dizendo: eu ainda realizo os sonhos. Volte a sonhar. Escuta isso, ó. Volte a sonhar. Deus ainda realiza sonhos. Você diz: eu não posso. Você diz: eu não aguento. Diz: meus sonhos estão perdidos. O que passou não volta mais. Mas Deus está dizendo: eu ainda realizo os sonhos. Volte a sonhar. Volte sonhar em nome de Jesus. Volte a sonhar. Volte a sonhar. Deus ainda realiza sonhos. Se deu tudo errado pra você, se está no leito do hospital ou no chão de uma prisão, há tempo de chorar, há tempo de sorrir. Deus é o Senhor do tempo, Ele ainda realiza sonhos. Volte a sonhar. Se todo tempo a Deus te fez parar, Deus ainda realiza sonhos. Se todo tempo a dor te fez parar, Deus
volte a sonhar. Deus ainda realiza sonhos. Deus ainda realiza sonhos. Deus ainda realiza sonhos. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não para de sonhar, querido. Não faça como José. Sonhe os sonhos que Deus te deu. Sonhe os sonhos que Deus tem te dado. Não deixe o sonho morrer, a sua vida acabar. Sabe? Não se mate, não assassine os seus sonhos, não assassine o seu ministério. Não assassine o dom que Deus te deu. Em nome de Jesus. Bola pra frente, querido. Segue em frente, em nome de Jesus. Usa o dom que Deus te deu para edificar a obra. Em nome de Jesus. Usa aquilo que Deus te deu para você edificar vidas, para você se edificar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não deixe morrer, não deixe que seja assassinado aquilo que Deus te deu. Porque o Espírito Santo de Deus, querido, habita em você. O Espírito Santo de Deus, ele sabe do que ele pode fazer na sua vida. Nós somos templos do Espírito Santo, querido. Não pare de sonhar. Mesmo que por um pouquinho de tempo a dor te fez parar, te fez ter que pensar que talvez você estivesse sozinho. Você não está sozinho. Então a gente vai tocar mais uma vez esse refrão. Em nome de Jesus. E que você possa declarar sua vida. Se você talvez tenha pensado em parar, você declare para o Senhor, para o Espírito Santo: Espírito Santo, eu vou voltar a sonhar, não vou deixar que as coisas me atrapalhem. Declare então: volte a sonhar, se por um tempo a dor te fez parar. Volte a sonhar, se por um tempo a dor te fez parar. volte a sonhar. Deus ainda realiza sonhos. Deus ainda realiza sonhos. Deus ainda realiza sonhos. Os seus sonhos. Amém, querido? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sabe? Aleluia. Amém. 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 E na verdade, exatamente, por mais que não pareça, né, um mandamento sobre sonhos, esse mandamento é muito sobre sonhos, né, sobre permitir sonhos, não matar sonhos e tantas outras coisas que o Senhor, né, como a gente já orou, já pediu que o Senhor nos conduza nessa conversa de hoje, em nome de Jesus. Amém. Então, mais uma vez, welcome. Aqui está uma pequena... É hora da revisão. É hora da revisão. E aqui, então, nós vimos que na última aula nós falamos sobre honrar pai e mãe. O primeiro ponto que temos aqui é que honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa. Verdade. Então, esse mandamento também mostra para todos nós a preocupação que Deus tem com a família, né? Porque desde sempre a sociedade tem tentado realmente destruir o molde familiar que Deus nos deu, né, irmãos? Isso é pura verdade. Então, Deus nos orienta a honrar esse ponto que foi super importante, né? Porque esse ponto aqui vai falar sobre perdão também. Mas esse terceiro ponto, Deus nos ensina a honrar nossos pais, independente de quem eles ainda são ou já foram, né? Às vezes você fica carregando aquela corrente, porque você não perdoou seus pais, às vezes você não teve pais presentes, pais abusivos, né? Pais ruins, mas o que nós aprendemos com esse mandamento anterior, né? Com o quarto mandamento, com o quinto, pegar vocês. Com o quinto mandamento é isso, que nós precisamos perdoar nossos pais. Sim. Porque o mandamento não diz que... não tem condição, né? Não diz pais honrem seus filhos, não, é o contrário. Filhos honrem seus pais. Exato. Dependente, honre, né? Desculpa.
estava respondendo o Face. Também aqui é o que nós falamos, que é o perdão, abrir o coração para perdoar, porque quando nós perdoamos, começa um processo de cura, Sim. começa um processo de libertação muito poderoso, sabe? Muitas vezes as pessoas até se convertem, mas continuam carregando aquele peso do perdão, né? Às vezes dão até a sua oferta, e o Senhor Jesus vai falar, se você tem algo contra alguém, se você precisa perdoar ou pedir perdão, deixa a tua oferta ali no altar, vai, se reconcilia. Depois, volta. Exatamente. Então, querido, em nome de Jesus, que nós aprendemos no quinto mandamento, perdoa. Abre teu coração e perdoa, por mais difícil que seja, né? Sim. E também, a nossa honra precisa ser traduzida em cuidado com os nossos pais. Ações mesmo, atitudes, né? Exatamente, exatamente. Né? Muitas vezes, pai é pai, né? Para sempre. Mas às vezes tem aquele pai que chega na hora de descansar e tá como? Cheio de preocupação com o filho, né? Ao invés de descansar, ainda tá cuidando do filho, filho com 40, 50, 60, o pai com 90 anos e ainda tem que se preocupar com o filho, quando deveria ser o contrário, né? Os filhos deveriam cuidar dos seus pais quando chegasse numa boa idade. É verdade. Né? E também, esse comportamento que nós temos com os nossos pais é espelho para os nossos filhos. Então, se você trata o seus pais da pior forma possível, você pode ter quase certeza que seus filhos também vão te tratar assim. Não como castigo, mas porque o exemplo que ele recebeu foi o que você deu, né? Então, às vezes, muitos filhos tratam os pais de forma horrível, sabe? Não dão honra, não são educados, nada. E aí, quando chegar lá no futuro, você vai falar, poxa, meu filho é tão ruim para mim, mas você lembrou que o exemplo que você deu foi que ele aprendeu. E aí, ele não pode dar o que ele não recebeu, o que ele não aprendeu. Verdade, é difícil. Né? Claro, isso existem exceções, claro, né, irmão? Não é regra. Senão... É meio que a lógica, né? Mas nós sabemos que, como a gente falou na semana passada, que muitas pessoas conseguem romper, né, esse ciclo. Exatamente. Amém. Amém? Então, hoje... Não matarás. Não matarás. Eu falei, semana passada, eu falei errado. Eu falei que era não adulterarás. Mas, na verdade, não. Corrigindo o erro da semana passada. Eu sempre erro também as ordens, né? Então tá tudo tranquilo. O importante é a gente saber quais são. Exato. Tá aí a Bíblia? Você pegou, né? Então, hoje, irmãos, nós vamos falar sobre o sexto mandamento, não matarás. Êxodo 20, 13 ou Deuteronômio 5, 17, né? E assim, né? Indo para o que é óbvio, né? Não matarás, não matar, né? Meio que parece ser o mandamento mais fácil de entender. Uhum. Só que, na verdade, a gente já começa com uma palavra, de novo, lembra que a gente já falou algumas vezes sobre tradução e transliteração? Então, aqui, a primeira coisa que a gente vai entender é a diferença entre matar e assassinar. Por quê? Porque no original, a palavra lá não é matar. Porque matar, se esse mandamento falasse não matarás, no sentido de matar, como a gente tem o matar hoje em dia, nós não poderíamos matar nenhuma mosca. Nós não poderíamos matar nada, né? Todo mundo teria que ser vegano. Ninguém poderia matar nada, porque, como a gente tá vendo aqui na tela, ó, vou iluminar aqui. Fazer um zoom. Então, matar. O que significa matar, né? Matar. Matar significa tirar a vida, causar morte. Ok, até aí tudo bem, né? Se esse fosse o único significado. Mas ainda assim seria complicado, porque seria matar, tirar a vida de tudo e qualquer coisa. Uhum. O segundo, né? Abater. Depois a gente tem causar aflição ou sofrimento.
E aí a gente começa a ter outros sentidos que a gente também usa o verbo matar, né? Então, matar a fome, matar a sede, no sentido de saciar. Então, a gente também usa no sentido de fazer perder o valor. Então, por exemplo, nossa, esse sofá matou a decoração da sala, né? A gente também usa esse verbo nesse sentido. Tem também no sentido de passar o tempo. Vou matar umas 2 horinhas aqui fazendo isso. Tem também, a gente usa esse verbo no sentido de resolver e decifrar. Você matou a charada, né? Também para o futebol, né? No sentido de amortecer. Então, matou a bola no peito. E mais alguns outros, talvez, que nós não tenhamos visto, né? Sim. Mas a gente pesquisou alguns dicionários e na maioria deles nós tínhamos essas opções aqui para matar. Exato. E aí, quando a gente vai para assassinar, que é o sentido da palavra no original hebraico, a gente só tem um foco em assassinar, assim, né? Por mais que ele possa ser usado em algum momento como sentido figurado, como matar também assassinar só está associado a tirar a vida de outro ser humano. Então, de cometer homicídio, né? De matar a traição ou violentamente um ser humano, cometer homicídio. Então, quando a gente entende que esse mandamento, ele fala, não assassinarás, não cometerás homicídio, em algumas versões está assim, está escrito, não cometerás homicídio. Mas como a King James, né, que foi uma das versões mais antigas da Bíblia, de tradução da Bíblia, veio como não matarás, acabou que muitas outras versões também ficaram com esse tema, com esse termo. Mas algumas Bíblias já revistas, atualizadas, já trazem como não cometerás homicídio, né? E aí a gente começa a entender um pouco melhor ao pé da letra, né? O que esse mandamento quer dizer. Ao pé da letra. E agora, nesse próximo slide, o Diogo vai falar um pouquinho mais além do pé da letra. Exatamente. Então, indo além do que está escrito, esse sexto mandamento vai falar sobre a preservação da vida, né? Seja a nossa, sim, como a do próximo. Então, é importante entender que assassinar uma vida vai muito além do que nós sempre pensamos realmente quando a gente pensa nesse mandamento. É além do ato físico, né? E aí a gente vai conversar um pouquinho depois sobre esses pontos. E Deus nos ensina a cuidar, é outro ponto também que nós vamos falar, da nossa saúde física, mental e também a ajudar o próximo a tê-la. Então, isso significa o que vai além do que está escrito, né, irmãos? Porque se você pensar, não assassinarás, não matarás. Palavra não difícil. Cometerás homicídio. Não cometerás homicídio, é mais fácil. É difícil. Né? Então, a gente vai entender a profundidade também desse mandamento. O que ele quer, que Deus quer passar para todos nós através desse mandamento. E tem muitas pessoas que falam, a Bíblia diz que você não pode cometer suicídio, né? Na verdade, a Bíblia diz esse mandamento, né? Não cometerás homicídio. E óbvio que esse homicídio inclui você, né? Então, é óbvio que a Bíblia condena a morte de qualquer maneira, seja alguém matando o outro, ou seja você matando, né? Uma pessoa matando a ela mesma. Sim. Só que hoje, é claro que a gente também vai conversar um pouco sobre isso, mas esse mandamento vai além do ato físico de apontar uma arma ou de matar alguém, de assassinar alguém, e também além do ato físico de ceifar a vida, a pessoa ceifar a própria vida de uma maneira violenta ou de uma maneira física, né? E acabar com a sua existência aqui. Uhum. Muito bem. Muito bem. Sempre lembrando, né, se vocês quiserem comentar ou fazer alguma pergunta, por favor, podem usar o campo de comentários aí do Face, fiquem à vontade. Muito bem. Próximo tópico. Assassinato comunitário. Exatamente. E aí a gente já vem falando sobre um dos pontos, né? Porque muitas das vezes a gente pensa que realmente matar é só tirar a vida, mas
esse primeiro ponto já é muito importante, porque vai falar sobre todos esses pontos que tem aqui. E cada ponto desse, irmãos, é uma forma também de morte, né? De você assassinar alguém. A desigualdade social, né? Essa foto aqui é muito legal. Do lado tem a favela, do outro lado tem um condomínio de luxo. Existe uma desigualdade que separa as pessoas, né? Tem a desigualdade que mata as pessoas apenas por sua classe social, por seu valor do que ela ganha. Poder aquisitivo. Né? Então, já por essa desigualdade, a gente já consegue, já cria essa margem para essa morte do ser humano, né, do outro. Né? Tem a negligência, tem a fome, a impunidade. Então, por isso que esse primeiro ponto, assassinato comunitário, como o mundo mata, é algo já tão enraizado, infelizmente, na sociedade, né? Porque a sociedade é feita de homens, e os homens, eles querem ter o poder, querem ter poder, dinheiro, e não se importa com o próximo. E isso, infelizmente, já cria tantos problemas que já causa... já é uma forma de homicídio, né? Exatamente. É uma forma de eliminar mesmo vidas, ceifar vidas, porque, como o Diogo falou, né? Desigualdade social, negligência das autoridades, impunidade, o nosso silêncio diante de injustiças, Sim. O desperdício de alimentos diante da fome. Então, é muito contraditório, né? Realmente uma agressão a esse sexto mandamento. Né? Saiu uma reportagem da ONU, da Unicef, que cuida de crianças da Unicef, né? Sim. Que não sei quantas milhões de crianças, por causa da pandemia agora do coronavírus, vão morrer de fome. Então a gente percebe que essa linha tênue que a gente vive entre a vida e a morte é muito pequena. Então uma pandemia que realmente veio e bagunçou o mundo todo, a gente está vivendo isso ainda, né? Pessoas perderam o trabalho, empresas infelizmente faliram, e aqueles que viviam de uma ajuda assistencial, ou que viviam assim na margem para a morte, né, acabaram infelizmente caindo, né? Infelizmente entraram nessa margem. Por quê, irmãos? Porque o mundo já é injusto. E aí quando acontece qualquer coisa que desequilibra essa balança, infelizmente o mundo mata, né? O sistema, ele vem e mata, infelizmente, né? É verdade. É muito ruim isso, muito triste. Sim. E aí nós vamos para o segundo ponto. A gente agora saiu do âmbito genérico, assim, né? Onde a gente está dizendo que o mundo mata, né? Claro que a gente faz parte do mundo, então a gente está dentro daquela outra agressão ao sexto mandamento também. Exato. Só que agora a gente precisa enxergar esse mandamento também sendo agredido por nós, né? Por nós mesmos. E como a gente viu em todos os outros mandamentos, Jesus, ele veio para abranger a maneira de cumprir esses mandamentos, né? Saiu a facilidade de ser não cometerás homicídio, ponto. Matar mesmo a outra pessoa com uma facada, com uma pedrada, não importa. Mas você pode quebrar a pessoa, mas se não morrer, tá bom. Exato. Então, lá naquela época, era isso o mandamento, né? Não cometer homicídio, ponto. Mas Jesus não. Jesus vem e abrange isso, ó. É isso, não cometer homicídio, não ceifar a vida de alguém, porém, existem outras maneiras de assassinato, de matar uma pessoa que vocês também não devem fazer. E uma delas, irmãos, é o assassinato com as palavras. A palavra realmente tem poder, né? Tanto que a Bíblia demonstra isso. O mundo foi criado através da palavra. Sim. Jesus é comparado com a palavra. A palavra se fez carne, o verbo se fez carne. Amém. Então, poderosa é a palavra para edificar ou para destruir. Amém. E a gente vê que realmente, às vezes, um momento de uma palavra pode, assim, dar uma guinada na vida de alguém, né? Então,
E às vezes a gente pensa, não, mas eu não faço isso, eu não assassino pessoas com palavras. Mas, por exemplo, às vezes a gente ouve a história de alguém falando alguma coisa sobre alguém. E sem saber se isso é verdade ou não, ou independente se é verdade ou não, a gente passa isso adiante. Então, o que a gente está cometendo nesse momento? A gente está cometendo difamação, a gente está fofocando, a gente está mentindo, porque até na verdade a gente nem sabe se o que está falando é verdade ou mentira. Eu nunca fiz isso. Duvido. Eu sei que eu já fiz, infelizmente. Mas, e aí muitas outras coisas. Às vezes a gente desdenha de uma pessoa, ou às vezes a gente está ouvindo alguém e a pessoa é muito humilde e a pessoa vem trazer uma palavra do Senhor. Às vezes a pessoa debocha falando, sim, até parece que isso aí, vou ficar ouvindo uma pessoa assim. Então, muitas vezes a gente assassina as pessoas com as nossas palavras, dando uma palavra dura, mas sem amor. Porque a Bíblia, ela nos orienta a exortação, porque a exortação, ela vem de Deus. Né? A palavra de Deus em Provérbios 3, se eu não me engano, Provérbios 2, eu acho, agora eu estou lendo Provérbios, estou meio confusa, diz que Deus, ele exorta aqueles que ele ama, assim como o pai exorta seus filhos. E a exortação, a palavra em exortação, ela é abençoada quando ela tem amor. Mas quando a gente lança sobre as pessoas palavras com dureza no coração, isso fere e pode até matar, irmãos. Sim. De verdade, emocionalmente a pessoa, ou até mesmo impulsioná-la a cometer um suicídio. A gente vê, né, tantas coisas. A gente sabe que não foi uma palavra, é óbvio. É uma junção de problemas, mas... Aquilo foi o estopim. Foi o estopim ou foi mais uma gota, assim... O ponto nós precisamos cuidar de como nós falamos com as pessoas. Sim. E aí a gente vai ler alguns versículos. Se você puder abrir a sua Bíblia também, vamos começar com Colossenses 3, de 8 a 10. Vou dar um zoom aqui para você, se você se perdeu. A gente vai falar aqui agora, ó. Colossenses 3, de 8 a 10. Abre aí sua Bíblia. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mentais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Amém. Então, todas as palavras com ira, palavras duras, elas precisam ser... Nós precisamos nos despir dessas palavras. Isso. De novo, né? A teoria é muito boa, né? Muito fácil. Mas quando a gente pensa isso no nosso dia a dia, um dia de estresse, um dia cansativo, um dia com a mente cansada, ou você recebeu uma palavra dura, uma palavra que machucou o seu coração, né? Sim. É difícil, mas aí a nossa luta é em se santificar dia a dia. Amém. E vigiar para que a gente não caia nessa cilada. Mesmo que façam isso conosco, que a gente não caia nessa cilada de lançar palavras de maldição, palavras de derrota para as pessoas. Exatamente. Porque isso realmente pode matar. Ou pode matar um sonho, pode matar uma esperança, né? Vamos ler agora também, irmãos, Tiago 3, de 1 a 12. Ó, a figurinha aqui, ó, já tá dizendo sobre o que é esse capítulo, né, de Tiago. Exato. Então diz assim: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhante, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo. É um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno.
toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Forte, né, irmãos, esse capítulo de Tiago, irmão de Jesus. É bem forte, realmente é isso. Às vezes a gente não quer falar ou não quer fazer, dar uma palavra, né, mais dura, mais assim, difícil. Sim. Porque realmente, como os versículos falaram, né, a língua é indomável. Então, e se alguém consegue domá-la, é um homem perfeito, é alguém perfeito. Então, quem pode nos ajudar, né? Quem pode nos ajudar a não matar outros com a língua? Só o Espírito Santo, irmãos. É verdade. Não tem como a gente conseguir alcançar ou domar a nossa língua sem a ajuda do Espírito Santo. Realmente só ele para nos ajudar nesse tema de evitar o assassinato com as palavras, né? Sim. É só o Espírito Santo mesmo para nos fortalecer, para que a gente possa vigiar e fugir, né, desse mal. Exato. E aí vem o nosso segundo ponto, que é o assassinato com atitudes. E aqui, irmãos, nós separamos esses dois versículos, mas antes, essas palavrinhas aqui do lado são as atitudes que nós temos com o próximo, né? Então, assassinar o próximo com desprezo, indiferença, maldade, entre outros, ódio, inveja, né? É realmente a gente matar com atitude. Exato. E aí, lendo as passagens, Filipenses 2, 3 a 5. Diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma do Senhor Jesus Cristo. E aí, Paulo continua dizendo: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus de paz estará com vocês. E aí, irmãos, a gente percebe nesse último capítulo, né? Nessa última passagem aqui de Filipenses 4, 8 a 9, é o que, irmãos? Muitas das vezes nós não pensamos com a mente de Cristo. Nós não pensamos de acordo com aquilo que o Espírito Santo coloca em nossos corações. Às vezes é porque a gente não está em sintonia com o Espírito Santo, a gente está sem aquela intimidade. E sabe, irmãos, qual o perigo disso? É que às vezes a gente é cristão, a gente tem o Espírito Santo, mas a gente não conversa mais com o Espírito Santo, a gente não tem mais intimidade com o Espírito Santo, a gente não ora mais, a gente não pede mais para o Espírito Santo dominar a nossa vida. E aí, o perigo é que as coisas que vêm do alto, que são corretas, que são amáveis, tudo que é de boa fama, tudo que vem do alto, que vem do Espírito, do próprio Senhor, a gente vai deixando isso de lado. E aí, as nossas atitudes se acabam tornando como atitudes do mundo, né? Atitudes do mundo, atitudes normais. E aí vem a falsidade, vem o desprezo, e todas essas coisas, irmãos, caminham dentro de nós. É como se nós tivéssemos que trancar isso tudo em um lugar bem apertado dentro da gente. Sabe por quê? Porque se a gente der abertura, tudo isso vem. É verdade. E aí a gente acaba tendo pelo próximo as atitudes de um homicida, de uma pessoa que
mata essa próxima com as nossas atitudes. E como a gente disse, né, quantas pessoas suicidam e porque foram desprezadas, foram odiadas pela própria família, às vezes, né? Quantas, aqui seria de palavras, né? Mas quantas mães dizem, eu nem queria ter tido você era para ter morrido, era para ter te abortado, né, irmãos? Então, essa atitude, tudo isso, infelizmente, leva à morte, né? Por atitudes, infelizmente. E aí a gente tem, né? Lá na frente, a gente falando qual que é a agressão desse mandamento a esse mandamento de maneira... como é a palavra? De maneira óbvia, né? O homicídio em si. E aí depois a gente veio, né, vendo o homicídio coletivo, né? Como que nós, assim, como o mundo tem matado, né? Como o mundo tem ceifado vidas, e nós, né, fazemos parte desse... Exato. Ou seja, sendo morto ou matando, talvez em alguns momentos fazendo cada uma das funções, né? Depois a gente viu, né, até como que esse mandamento também ele aborda o âmbito da palavra, o poder da palavra em matar um sonho, uma esperança. E agora o dia acabou nesse tópico falando sobre o assassinato com atitudes, né? Como que o nosso portar, como que a maneira que a gente se comporta, a maneira com que a gente trata as pessoas, a maneira com que a gente recebe as pessoas, isso pode influenciar na sua morte ou vida, né? Então, a gente primeiro falou do coletivo, agora a gente estava falando de nós para o próximo, né? Então, o que eu faço para não cometer assassinato ou homicídio ao meu próximo, né? Tirando a parte física, como não fazer isso na vida do meu próximo de maneira emocional, de maneira intelectual, né? E de maneira física também. E agora, irmãos, nós vamos entrar num terceiro ponto, que é não cometer tudo isso em nós mesmos. Engraçado que o pastor colocou esse versículo ali, e estava aqui também, né? Então, só fechando, reforçando que é preciso amar o nosso próximo, nós vamos ler o versículo, a gente botou o 14 e o 15, o pastor botou o 15. Mas é 1 João 3, 14 e 15, que diz assim, ó, nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama a seu irmão permanece na morte. Qualquer que odeia seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Então, só fechando o segundo ponto, né, de nós para o nosso próximo, nós precisamos amar o próximo. Até porque amar o próximo é o resumo do segundo mandamento, da segunda parte dos 10 mandamentos, né? De nós, né, da parte horizontal. E aí, voltando, né? Agora a gente vai para o terceiro ponto, que é nós conosco mesmos. Se é que eu posso dizer assim. Eu comigo mesma, você com você mesmo, Diogo com ele mesmo. E aí, agora o homicídio muda de nome, né? Agora é um suicídio, né? Então, a gente sabe que esse tema é muito delicado, porque o suicídio que acontece, né, da pessoa realmente se matar, né, tem aumentado muito. Esse período de pandemia, eles não estão divulgando, porque realmente os números aumentaram muito, né, nesse período de desemprego, de tristeza, de solidão. Isso tem acontecido muito, né, ao redor do mundo, e a gente sabe que isso não está ligado à sua condição física, nem à sua condição financeira, nem ao seu status social. Tem muito mais coisas envolvidas nesse ponto. E em todas elas, a gente precisa se guardar, se resguardar para que isso não aconteça, né? E a gente vai trazer 2 pontos, né? O suicídio físico lento e gradual. E o próximo ponto que o Di vai falar é o suicídio emocional. Só que os dois são muito próximos, porque às vezes o sofrimento que o seu corpo passou
te faz abater emocionalmente. E ao contrário também. Né? E vice-versa. Né? É o que eu acho que é o que mais acontece, né? Às vezes. A pessoa foi abandonada e se larga. E aí fica um ciclo, né? É delicado, é um assunto muito delicado. Mas esse mandamento sendo expandido por Jesus, ele quer que, como a gente falou lá no começo, que a gente preserve toda a forma de vida humana. Não só humana, né? A gente sabe também que a preservação do planeta, preservação do planeta como um todo, né? Dos mares, florestas e tudo mais. Mas assim, o foco aqui é a preservação da vida humana. A sua vida, a minha vida e a vida do próximo, né? E a gente nem quis trazer aqui questões bem críticas como aborto, como outros tipos de morte, porque são temas muito complexos, assim, para serem discutidos, né? Sim. Mas aqui hoje a gente vai falar sobre nós, o próximo, e agora nesse ponto 3, nós mesmos, né? Então, o cuidado com a nossa alimentação, né? O cuidado com o uso de medicamentos, vícios, excessos, falta de descanso, né? A gente vê que algumas coisas se repetem dos outros mandamentos, né? Então, vícios, a gente viu lá no mandamento de não adorar outros deuses, falta de descanso, a gente viu lá no mandamento de guardar o sábado, né? E agora que a alimentação, abusos no uso de medicamentos, de suplementos, seja o que for. Então, não, suplemento faz bem. Suplemento faz bem. O abuso, né? Que é o abuso, o uso então em excesso, o uso inadequado. Sim. Seja de remédio para emagrecer, seja de remédio para ficar forte, independente do que seja. Então, tudo isso, irmão, gera um suicídio lento. Sim. É como se a gente estivesse falando pro nosso corpo, vai indo. Não preciso cuidar de você. E aí a gente vai... Eu sou jovem, ainda dá. E a gente vai abreviando os nossos dias. Porque uma má alimentação, uso exacerbado de remédio, um vício, seja doce, seja TV, seja drogas em geral, não conseguir parar de descansar, tudo isso vai matando o nosso corpo lentamente, até que um dia que a gente não aguenta mais. Isso. E aí nós vamos ler alguns versículos aqui, só como exemplo, né? Então, 1 Coríntios 6, 19 e 20 é um bem conhecido, né? Que nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Né? Então, depois você lê no detalhe esse versículo, né? Mas Deus vem dizer Paulo vem dizer, né? A palavra de Deus vem dizer que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, nós precisamos cuidar do nosso corpo também o nosso corpo físico. Eclesiastes 12 diz: cuidado, meu filho, nada acrescente a eles, não há limite para a produção de livros, e estudar demais deixa exausto o corpo. Exato, então aqui é um alerta para falta de descanso, seja de estudo, seja de trabalho, seja do que for. Exato. É importante descansar, para que o nosso corpo não vá minguando. No Salmo 139, 14, diz assim: eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. O que a gente quis trazer aqui? O Senhor nos fez com amor e cuidado. O Senhor nos fez no detalhe. Então, é importante que, ainda que seja esse corpo mortal, que a gente louve o Senhor com o nosso corpo. Que a gente louve a Deus através do nosso corpo. Amém. Já 1 Tessalonicenses 4, de 4 a 5, diz assim: cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Exatamente. Então, abusos, né? Vícios, excessos, quaisquer tipos, né, irmãos? Como a gente já citou aqui. É preciso que a gente cuide do nosso corpo. Exatamente. Deuteronômio diz assim: vocês são os filhos do Senhor, do seu Deus. Não façam corte no corpo, nem rapem à frente da cabeça por causa dos mortos, pois vocês são povo consagrado ao Senhor, ao seu Deus. Dentre todos os povos da face da terra, o Senhor os escolheu para serem o seu tesouro pessoal. Aleluia. Aleluia. Amém? E aí, vamos para o próximo ponto, que aí realmente é como nós conversamos, né, irmãos? É algo muito delicado. A questão emocional
é algo que tem que ser tratado muito bem, né? Tratado pelo Espírito Santo, muito bem tratado, às vezes até por profissionais aqui na Terra, né? Nós queremos que Deus capacita. Sim, sem dúvida. Então, porque, infelizmente, irmãos, todos esses pontos aqui e muitos outros que nós colocamos, infelizmente, isso acaba com a saúde emocional, né? E o versículo diz assim, afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Irmãos, infelizmente, muitos que são ainda nessa fase de juventude aqui, como diz em Eclesiastes, como que eles estão? Estão esgotados, estão acabados. Sim. Sabe por quê? Porque, infelizmente, tem recebido tanto bombardeio na sua vida, na sua mente, que o que eles querem, na verdade, é acabar com o seu sofrimento, né? O suicídio não é tirar a própria vida, mas é acabar com o sofrimento. É a intenção da pessoa, né? Não é, vou tirar minha vida, não, vou acabar com o meu sofrimento, vou acabar com aquilo que me deixa triste. Então, por isso que ela acaba tirando sua própria vida, porque, infelizmente, é a única forma que ela encontra, né? Então, o suicídio também como uma forma de emocional, né? Não, de se matar, né? Infelizmente, né? Está incluído nesse sexto mandamento. Sim, sem dúvida, nossa. Não, exatamente. E nesse ponto, né, dessa questão emocional, de novo a gente tem que falar sobre o perdão, porque a mágoa, né, a tristeza, isso realmente é como algo que mina o nosso interior, né? Sim. Isso vai crescendo, e às vezes as pessoas nem lembram mais o motivo da mágoa, mas a dor que ela causa ainda está ali. O sentimento de dor, de traição, ainda está ali. Isso vai minando o nosso emocional, que por consequência, vai minando a nossa alegria e vai minando a nossa vontade de viver e tantas outras coisas. Então, é importante a gente estar atento a esse tipo de coisas, né? Esses alertas que acontecem. Então, eu vou deitar para dormir e não consigo parar de pensar em algumas coisas. É preciso se libertar disso, então. Eu não tenho alegria, eu vejo as coisas, eu olho a criação, eu vejo minha família, mas eu não tenho alegria em olhar essas coisas. É preciso se libertar dessa tristeza. O que está acontecendo, né? Muitas pessoas também não conseguem ver a alegria do próximo, né? Então, ver o que Deus deu, né, ao próximo e não se alegra com ele. Fala, nossa, Deus nunca me deu isso. Mas Deus nos dá o que a gente necessita, né? Amém. Deus sabe o que o Diogo precisa e o que eu preciso. Então, a inveja, isso vai minando o nosso coração, né? Então, é preciso que a gente fique alerta e atento, Amém. Né, quanto a esse tipo de coisa, para que o nosso emocional ele não vá também morrendo aos pouquinhos. Sim. E aí, irmãos, a gente vem num ponto meio que de resumão, né? Qual que é a prática para isso? Então, qual que é o plano de ação? Qual que é a dica para isso? Resumindo, irmãos, pensando em todas essas possibilidades que nós temos de nos matar e matar o próximo, seja, infelizmente, como acontece muitas vezes, o ato mesmo físico, ou seja, intelectualmente, mentalmente, por atitudes, o que a gente entende, principalmente nós que somos cristãos, que nós devemos levar para o próximo e trazer para a nossa vida Amém. A vida e cura. Amém. Né? Lucas 9:2 diz o seguinte: e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Se a gente pudesse resumir o id, né? Id pregar, falar da palavra e curar os enfermos. E quais são as enfermidades? Todas. Também as espirituais, também as enfermidades emocionais, também as enfermidades físicas. Então, nós estamos aqui para levar a cura, Amém. Levar a paz e trazer também para a nossa vida a cura e a paz que Deus dá, né? E para aqueles que não conhecem o Senhor Jesus ainda, nós temos a responsabilidade de levar isso, a cura e a paz, através da palavra, através de Jesus Cristo, né? Então, em nome de Jesus, por mais que isso seja um assunto pesado, né, de se conversar,
nós temos a esperança em Cristo para todas as coisas. Romanos 15, 12 diz o seguinte: cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Nós não estamos falando aqui, irmão, de falsidade ou de falsos elogios, não é isso. Mas nós estamos falando... Concordar com erro, né? Ou concordar com erros também não é nada disso, como a gente já falou. A exortação é importante. O que a gente está falando aqui é de ajudar a pessoa a crescer, que a nossa exortação seja para edificação, que as nossas palavras sejam para agradar, talvez não naquele momento, mas depois a pessoa vai conseguir refletir, entender que aquilo foi importante para ela. Porque o amor, ele realmente, ele tem esse poder. E o amor em Deus, através de Cristo, quando a gente apresenta isso para alguém, tem ainda esse poder amplificado, né? E Provérbios 16, 24 diz o seguinte: palavras suaves são como favo de mel, doçura para a alma e saúde para o corpo. Nós até colocamos outras versões que diz, né, que palavras suaves são como favos de mel, doçura para a alma e revigoram a saúde e a alegria de viver. Olha que importante, né? A palavra suave, a palavra doce no momento oportuno. Palavras suaves são como um favo de mel, doçura para a alma e medicina para o corpo. Amém. Então, muitas vezes, uma pessoa ela pode ser revigorada pela nossa palavra. E quando nós estamos em Cristo, o Espírito Santo nos usa para dar uma palavra de sabedoria. E isso pode mudar a vida de alguém. E aí a gente trouxe a parábola do filho pródigo. Sim. Parece que ela está meio fora de contexto, né? Porque não tem nenhuma morte aqui física, mas tem sim uma morte no âmbito familiar, né? Quando o filho mais novo chega para o pai e fala, né, ó, pai, me dá a minha parte da fazenda, minha herança, e eu quero sair. Aquele filho morreu para a família, né? E fazendo a analogia que Jesus fez, é quando nós morremos para Deus, né? Quando nós morremos para a vida eterna. Só que qual que é o ponto aqui? Qual que é o não matarás dessa parábola? É a volta dele. O pai dele, ele não matou duas vezes. Primeiro, ele não matou dando perdão ao filho pródigo, né? Dando perdão ao filho que voltou e se arrependeu. E segundo, ele não matou com o amor e paciência que ele teve para explicar ao filho mais velho o porquê da alegria dele em restituir o filho pródigo, sim, que estava morto, mas agora vive. Então, esse é o comportamento, né? Esse é o tipo de atitude que Deus espera de nós, né? Que a gente leve o amor, leve o perdão. E dessa maneira a gente vai conseguir não ceifar sonhos, não ceifar vidas, não ceifar emoções, né? Na vida do nosso próximo e na nossa própria vida também. Exatamente. Amém. Então, irmãos, nós já queremos agradecer mais uma vez. E antes de terminarmos, claro, aqui vai o pensamento positivo, que é o pensamento prático, né, desse mandamento, que é o quê? Preservar a vida, inclusive a sua, de todos, do planeta, se possível. Em todas as formas. Em todas as formas. Amém. Né? E preservar a vida dos outros, isso realmente traz benefício para o nosso corpo, para a nossa mente e para aqueles que vivem ao nosso redor, né? E é muito... Isso é sadio, né? Sim. Faz bem, é sadio. Então nós devemos procurar isso. Bem-aventurados aqueles que realmente levam a paz. Amém. Né? Então que possamos ser essas pessoas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Né? Que não matam, mas que traz vida e esperança, né? Através da pregação do Evangelho. Amém. Princípios envolvidos no mandamento. Eu li. Leu? Li. Beleza. Dicas de ação. Não mate os outros, por favor. Né? Isso inclui a honra da pessoa, a imagem da pessoa e a autoestima da pessoa. Sim. Tá bom? Então, por favor, se a gente às vezes está no trabalho e a galera gosta de fofocar, de falar mal, não entre nessa, não fique junto.
fuja. É verdade, né? Se às vezes você vai ganhar uma promoção ou está disputando algum outro cargo, não diminua a pessoa, não, sim, né? Não né? manche a imagem da pessoa, sim. né? Por esse motivo. Faça o seu em nome de Jesus. O Senhor honra, né? Deus dá honra. Né? Não pratique o suicídio, nem mesmo aos pouquinhos, que é aquele ponto que nós falamos, suicídio a prazo. Né? Às vezes você tem um vício no doce, no chocolate, né? Eu gosto muito. E aí, por enquanto, tá tranquilo, mas daqui a pouco vem o retorno. Sim. Aí que é perigoso. E não mate, irmãos, sonhos e alegrias de ninguém, nem os seus, nem os de ninguém. Assim como o louvor que nós cantamos, se você ainda passa por algum problema, volte a sonhar em nome de Jesus. Tá bom? E aí, semana que vem, se Deus quiser, a gente está de volta com esses rostinhos que ainda são jovens. Marromeno. Verdade. Tá bom, irmãos? Foi um prazer. Deus nos abençoe. Abençoado para a glória dele. Em nome de Jesus. Domingo a gente se vê em Bagamossen, se Deus quiser. Amém. Em nome de Jesus, tenha um final de semana abençoado. E como sempre, precisando de nós, precisando tirar dúvidas, só entrar em contato conosco. Você fosse com o pastor. Não. Com o pastor, com certeza. Mas sobre a aula, né? Oi, irmãos. Deus abençoe, tá bom? Foi um prazer. Deus abençoe. Fiquem na paz. Amém.